Olá, gente querida. Hoje é domingo, quinto domingo da Quaresma, dia 3 de abril. Nós estamos fazendo o nosso itinerário quaresmal, praticamente chegando ao final da Quaresma. Dentro em breve celebraremos a Semana Santa. O texto do Evangelho de hoje é um dos textos mais conhecidos e mais bonitos do Novo Testamento. A mulher adúltera. João 8, de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, começou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, na primeira leitura da liturgia deste domingo, nós encontramos o texto belo do capítulo 43 do livro do profeta Isaías. Isaías diz, em nome do Senhor: Eis que eu farei novas todas as coisas. Deus realiza coisas novas na vida do seu povo. O profeta Isaías escreve esse texto no período do exílio babilônico. O povo massacrado, pisado, oprimido, destruído, como ossos secos, como é a imagem do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Deus então diz por meio do profeta: Abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios em terra seca. É a imagem bela que Deus utiliza por meio do profeta Isaías para falar da novidade absoluta, do novo êxodo, do recomeço, do perdão dos pecados. Conclui-se então este momento tão doloroso na história do povo de Deus, o exílio babilônico. Começa um tempo novo, o tempo da graça. E Deus diz: Este povo, eu o criei para mim, e ele cantará os meus louvores. Isto que na primeira leitura acontece com o povo todo de Israel, retornando do cativeiro, retornando do exílio, na leitura do Santo Evangelho, é uma experiência do encontro salvífico de Jesus com esta mulher flagrada em flagrante adultério. O texto nos ajuda a compreender, em primeiro lugar, o contexto que está nos versículos 1 e 2. Jesus vai para o Monte das Oliveiras durante a noite, mas no outro dia, cedinho, já está no templo antes do nascer do sol. E ele toma a atitude clássica dos mestres. Ele se senta e começa a ensinar ao povo que se aglomera ao seu redor. Esse é o contexto, aparece nos versículos 1 e 2. Nos versículos 3 a 6, forma-se um tribunal em torno de Jesus. Parece muito mais que a pessoa que está sendo acusada
não é a mulher, é o próprio Jesus. Os escribas e os fariseus trazem uma mulher surpreendida em adultério. Ela é colocada no meio e, de praxe, quando isso acontecia, a ré, ela no caso foi flagrada em adultério, portanto, é ré deste processo no tribunal, e ela ficava ao centro, no meio, e era interrogada. O que diz a lei mosaica? Em Levítico capítulo 20, versículo 10, ali se diz que tais mulheres devem sofrer a pena de morte. O homem que comete adultério com a mulher do seu próximo deve morrer, ele e ela. Aqui, na cena de João 8, não aparece o homem, não se fala sobre o homem. Também em Deuteronômio 22, de 22 a 24, ali se diz claramente que tais mulheres devem ser apedrejadas. É interessante perceber que eles não falam com a mulher, não interrogam a mulher, interrogam Jesus. Tu, o que dizes? Eles querem pôr Jesus à prova. Jesus faz silêncio e escreve no chão com o dedo. Esse gesto é um gesto obscuro, não se sabe muito bem qual o seu significado. Estaria Jesus escrevendo com o dedo no chão os mandamentos da lei mosaica? Estaria Jesus escrevendo uma lista de pecados daqueles que acusam a mulher? Ou simplesmente Jesus está ganhando tempo para dar uma resposta mais contundente? Não se sabe o significado desse gesto de escrever no chão. Dos versículos 7 até o versículo 9a, os fariseus e os escribas insistem em interrogar Jesus. Ele responde com uma frase clássica: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E voltou a escrever no chão. Saíram todos, a começar pelos mais velhos, acusados pela sua própria consciência. Finalmente, o texto se conclui nos versículos 9b a 11. Ao final, Jesus ficou sozinho com a mulher no meio. E Jesus agora dialoga com aquela mulher. Onde estão eles, mulher? Ninguém te condenou? A mulher não trata Jesus por mestre. A mulher trata Jesus por Senhor. Jesus também não a condena. Ao contrário, envia aquela mulher em paz, mas dá uma recomendação muito preciosa. De agora em diante, ela não mais deve pecar. Vamos então agora fazer uma leitura mais aprofundada. Fizemos uma leitura panorâmica, corrida. Olhemos alguns detalhes do texto. Esse texto, dizem os estudiosos, falta em vários manuscritos do Evangelho de João. Tudo indica que ele provém do Evangelho de Lucas e parece que deve ser colocado depois de Lucas 21:38. Contudo, estão comprovadas a sua canonicidade, a sua inspiração. Está comprovado o seu valor histórico e o seu valor teológico. No Evangelho de João foi inserido aqui, depois do capítulo 7. O texto tem muita vinculação teológica com o livro do profeta Oséias no Antigo Testamento. O Senhor é o esposo que perdoa. Os escribas e fariseus apresentam um caso ao mestre. Jesus, ao contrário, não se coloca em conflito com a lei mosaica. Jesus, na verdade, ajuda não somente a mulher a libertar-se. Jesus quer ajudar também os próprios escribas e fariseus a se libertarem desta mentalidade mesquinha. A postura de Jesus é serena, é uma postura majestosa, altiva, e a sua postura, as suas palavras desmascaram a dureza de coração, o orgulho e a soberba
dos fariseus e doutores da lei. Uma das verdades mais profundas do texto de hoje é: Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Como disse, ele não critica a lei mosaica, ele reprova o adultério, mas ele tem a missão de salvar não somente a mulher que está à beira da morte, próxima de ser lapidada, de ser apedrejada, mas ele também quer salvar aqueles homens todos que ali estão em volta dela. O texto de hoje é um profundo chamado à conversão. Jesus não somente soluciona a armadilha que eles puseram, mas ele, sobretudo, entrega perdão, oferece perdão àquela mulher. Jesus se coloca, de um lado, diante dos fariseus, do outro lado, diante da mulher. Mas o que ele quer mesmo é olhar para o futuro. O passado pertence somente ao coração amoroso de Deus que perdoa. Ao final ele diz: vai, e de agora em diante, não peques mais. Não importa o passado. Deus está sempre pronto a nos abraçar, a nos acolher, a nos perdoar e olharmos juntos com Ele, olharmos para o futuro. O texto, de certo modo, recorda o julgamento de Deus sobre os pecadores, mas ao mesmo tempo, os pecadores aqui não são, em primeiro lugar, a mulher. Os pecadores aqui, em primeiro lugar, são os escribas e fariseus que querem cometer uma injustiça grave contra aquela mulher, com a sua sanha, o seu desejo de matar. Matar não somente a mulher, que é outro elemento importante. Na verdade, eles querem matar Jesus. Eles querem pegá-lo numa cilada. Nós podemos ler esse texto também a partir de uma perspectiva simbólica. No texto, Jesus se abaixa para escrever no chão, depois se levanta. A patrística leu esse abaixar-se e levantar-se como sendo o movimento de kenosis, o movimento da morte na cruz. A cruz de Jesus é o abaixar-se definitivo de Deus, e esse abaixar-se de Deus é para salvar, é para redimir, é para refazer a nossa identidade. O segundo elemento importante é a passagem da morte para a vida. A passagem da mulher que está à beira da morte para a vida, para a proteção da vida. Mas a passagem também de escribas e fariseus que estão mortos por causa do pecado e da autossuficiência. E terceiro, o adultério da mulher, no fundo, é uma imagem para falar do adultério de todo o povo hebreu. Conhecemos o livro do profeta Oséias. O povo todo mergulhou na idolatria, no adultério, na infidelidade ao projeto de Deus. Jesus, portanto, se apresenta como o esposo fiel, aquele que oferece vida, que perdoa, que refaz a relação marital, a relação esponsal, porque aquela mulher, no fundo, representa Israel, representa a igreja e simboliza cada um de nós. Jesus é o esposo amado de nossa alma e Ele está sempre pronto a nos acolher e perdoar. Finalmente, uma palavra sobre a segunda leitura. São Paulo, na carta aos Filipenses, ele nos diz coisas tão belas e tão profundas. São Paulo nos ajuda a compreender que todas as nossas verdades, todas as nossas seguranças, todos os nossos esquemas, em tudo aquilo em que nós nos agarramos, tudo isso deve ser considerado lixo e perda por causa do conhecimento de um bem supremo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por Ele, tudo perdemos, tudo jogamos no lixo, tudo se torna relativo por causa do absoluto de Deus revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Um belo e abençoado domingo para você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.